Fala galera, bom good? Hoje vamos falar sobre o PROC-V, uma função PROC-V do Excel. Eu estou com a planilha aqui que eu já comecei a desenhar ela, comecei a escrevê-la, e é basicamente o que eu ensinei para vocês nas aulas anteriores. Coloquei um título, cadastro de itens, coloquei um código para esses itens, coloquei o produto, que é a descrição desse produto, e coloquei o valor, que são os valores de cada produto, ok? Eu criei uma coluna aqui do lado que chama consultar produtos. O que é a intenção dessa coluna? Com a função PROC-V, eu quero que essa coluna de produtos preencha o nome e os valores conforme eu digitar aqui nesta coluna os itens, os códigos dos itens. Então vamos direto à prática. Nós temos que o mouse, o código dele é 100 e o valor dele é 21,90. Se eu digitar 100 aqui, ele não apresenta nada ainda porque nós não colocamos a função. A nossa intenção é, assim que eu digitar 100, nós vamos preencher os campos de produto e de valor. Ou se eu digitar 101, vai ser preenchido nos campos da frente, ok? Como que eu vou fazer essa função então? Eu clico na célula, escrevo igual e vou começar a escrever a função que é PROC-V. PROC-V é o nome da função. Eu vou clicar aqui para facilitar um pouco. Eu posso escrever ela dentro da célula, mas eu clicando aqui, eu consigo entender ela um pouco melhor. A primeira coisa então da variável, ele está perguntando qual que é o valor que vai ser procurado. Então o valor procurado vai ser o que vai ser digitado aqui na coluna E, na linha 3. Então eu vou clicar aqui e ele vai falar, procurar, o valor procurado é o E3, e aí ele pede para me colocar um ponto e vírgula. E eu vou colocar o ponto e vírgula. Depois que eu coloco o ponto e vírgula, ele me pergunta qual que é a matriz da tabela. O que significa isso? A matriz da tabela é onde ele vai buscar essas informações. Ele está te perguntando, beleza, eu vou procurar o E3, mas aonde eu vou procurar o E3? Então nós vamos colocar aqui para ele procurar, aqui no código, e eu vou clicar e arrastar até o final da minha tabela. O que eu disse para ele então? Procure o E3 neste intervalo de células, ou melhor, nesta matriz de tabela, que vai do A2 até o C6, ok? Então eu já defini a matriz da tabela. Dou o ponto e vírgula, e aí ele me pergunta qual que é o número do índice da coluna. O que significa isso? O número do índice da coluna é o que eu quero apresentar nessa coluna que eu estou fazendo a função PROC-V. Então, o número da coluna, ela quer dizer da matriz onde eu estou buscando. Então, como aqui eu quero apresentar o produto, o número da minha coluna vai ser 2, que seria a segunda coluna, produto. Vou dar o ponto e vírgula novamente, e aí ele vai me perguntar, você quer que traz quando for falso ou quando for verdadeiro? É 0 ou 1? Se eu colocar que é 1, ele vai falar que é verdadeiro. Então, ele vai falar assim, quando correspondência for aproximada. Não, eu não quero quando for aproximada, eu quero quando for exatamente o número que eu digitar na coluna E. Então, eu vou marcar falso, ok? Se eu marcar falso, ele vai trazer somente um valor quando exatamente for idêntico ao valor digitado ou encontrado aqui na matriz de tabela, ok? Vamos fechar o parênteses e dar Enter. Nossa, Paulo, apresentou um erro aqui, hashtag N/D. O que significa isso? Não deveria ter sido apresentado aqui o nome dos produtos? Sim, deveria. Mas o que é o erro aqui que ele está te dando? Ou o que é que ele disse aqui nessa célula para nós? Ele está dizendo que como não tem nada aqui nessa célula, o valor encontrado no PROC-V é 0, é nada, ok? Então vamos testar aqui para ver se vai funcionar. Se eu digitar 100, ele deveria aparecer mouse, tá? Então vamos lá, 100. Vamos sair da célula, mouse.
E se eu digitar o 102, que é o item monitor, vamos ver o que vai aparecer. Monitor. Então, meu PROC-V está dando certo. Ele pesquisou pelo código na matriz da tabela e apresentou para mim o produto. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento para o valor, tá? Então o valor vai ser, vamos lá, repetir, igual, vamos escrever a função PROC-V, ou selecioná-la. Qual que é o valor que eu vou procurar? Eu vou procurar o que for digitado na coluna E, na matriz de tabela do A2 até o C6, e a coluna, agora o número da coluna vai ser o 3, porque nós estamos falando dos valores, tá bom? Vamos dar o ponto e vírgula, e aí realmente eu quero que seja o valor exato, então vai ser 0, que é o falso. Fecho e dou Enter. Vamos verificar. Monitor, o valor dele é 270. Ok. Vamos testar agora o CPU, 103. Se eu deixar sair dessa célula, ele vai aparecer CPU e o valor do CPU. Se isso acontecer, a minha fórmula está correta. Opa, não apareceu o valor, ficou aparecendo um tanto de hashtag. Por quê? É um erro, Paulo? Não, a questão foi porque o número é maior do que o campo. Se eu aumentar a minha coluna, o problema foi solucionado. Ok, pessoal. Então, o nosso PROC-V foi feito, está funcionando perfeitamente. Nós vamos colocar alguns outros números aqui e vamos fazer a nossa tabela funcionar para todos os valores que estão aqui. Se eu selecionar as duas, der Ctrl C, marcar as três aqui e der Ctrl V, ó, o 2 era 102. 102 é monitor? Sim, deu certo. O 102, o valor dele é 270? Sim, deu certo. Mas então por que aqui nessa coluna não apresentou nenhuma informação, já que aqui tem o número 100? O número 100 não seria o mouse e o valor seria 21? Sim. Vamos ver o que aconteceu. Quando eu selecionei aqui e copiei para os próximos, aqui no monitor, se a gente for olhar a função como que ela ficou assim, ó, PROC-V, busca do E4. Vamos apertar F2 aqui para ficar melhor da gente entender. PROC-V, busca do E4. Ok, então o valor buscado realmente é o 102. Busca da tabela de matriz A3 até o C7. Isso aqui não foi o que a gente tinha feito na fórmula de cima. Como que ficou lá? É do A2 até o C6. Então, se eu copiar e colar, se você reparar, aqui era A2, C6. Aqui já mudou para o A3, C7. Aqui já mudou para o A4, C8. Como que eu faço para replicar isso mantendo esse A2, C6? Eu vou aqui, mando editar ele. E aqui no A2, C6, eu vou colocar um cifrão. A2, cifrão C, cifrão 6. Eu dou Enter. E aí ele trouxe certinho o CPU. E aqui também eu vou fazer o mesmo procedimento. A, antes do A cifrão, depois do A cifrão. Cifrão C, cifrão 6. Enter. Agora, se eu copiar e colar para os demais, todos, você pode reparar que todos vão estar corretamente. Por quê? O que é o cifrão? O cifrão diz que o valor padrão sempre será esse. Mesmo se eu copiar a célula para qualquer outro lugar, o valor padrão será sempre o que eu marquei com o cifrão. Ok? Pessoal, é isso aí. Então, se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, e que nós possamos ajudar mais gente a entender um pouco mais sobre o Excel. Eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, desse o seu joinha aí que gostou desse vídeo e compartilhasse com todos os seus amigos. Um grande abraço e até a próxima aula.